Amores, voltei por aqui. Graças a Deus aqui fez sol, gente. Quem me acompanha no Instagram viu que aqui esse dia tava só chuva, gente. Essas roupas aí faz tempo que tá no varal, tudo molhando. Aí eu nem tava lavando mais, gente. Por isso que o saco aqui tá do mesmo jeito, né? Por conta da chuva. E aqui, ó, só tem esse varalzinho, não cabe muitas coisas. Eu comprei varal, mas não chegou ainda. Aí, mozão vai colocar a prateleira aqui agora, gente, ó. Trouxe tudo os produtos aqui pra fora, né? Que a mozão já vai instalar as prateleiras. Pra ficar mais fácil, né? De já desocupar as coisas da cozinha. Que não é, né? Que tava lá na cozinha essas coisas. Pra colocar pra cá, tá bom? Vou mostrando aí pra vocês um pouquinho de cada coisa, gente, né? Pra não ficar um vídeo muito longo, repetitivo. Não vou estar parando muito pra falar também. Mas é isso, amores. Ó, esses dias a mozão organizou aqui o quartinho. Tirou uns entulhos, lavou, tá vendo? Aí a gente vai deixar os brinquedos da Davi aqui, né? Tem outro, só que ele tá brincando lá com o Guilherme, tá vendo? Tudo organizadinho. Aquilo ali é tudo que eu vou lavar, né, gente? Aí, como eu não tô usando agora os cabides, aí eu deixei ali. Brinquedo, tênis, as ferramentas de mozão. Isso aqui é brinquedo da Davi também que vai ser lavado, né? E é isso, aí ficou organizadinho, tá vendo? Minha prateleira também, que eu não vou colocar ela por agora, né? Só depois que a gente arrumar lá o teto, aí tá aqui. Só mostrando o que eu fui fazendo sem gravar pra vocês, amores, ó. Que eu também, se eu for gravar tudo, gente, aí meu celular não aguenta, né? 100% não dá certo. Aí a moça vai colocar aí, porque minha máquina vai ficar aí, né, gente? Vocês já sabem, eu já falei pra vocês. Aí as prateleiras aí. O armário já limpei, gente, ó, mostrei aí pra vocês, né, que eu limpei com os meus eletrônicos da Shein, né, que é o meu aspiradorzinho que tá ali carregando, e essa minha escova elétrica, tá bom? Ó, limpinho, que tava bem sujo, cheio de terra, vocês viram, né? Ó, já limpei tudo, agora é só... E depois, por último, é que eu vou limpar por fora, né, gente? Agora eu não vejo necessidade, ó. Aí eu vou limpar aqui rapidinho, pra eu guardar, mas eu nem vou mostrar limpando aqui embaixo, que não tem necessidade, amores. Aqui, mozão limpou, organizou, eu nem gravei pra vocês, então, que a gente foi no mercado, comprou umas coisas, né? Não fez compra do mês, porque a gente tinha bastante coisa, a gente comprou só o básico, sabe, ó. Aí a gente fez compra e organizou tudo aqui, ó, o mozão limpou bem limpinho e organizou nossas comprinhas já, tá? Amores, deixa eu contar pra vocês, gente, o susto enorme que eu acabei de tomar. Ignora meu cabelo, gente, é que eu tinha lavado, né, pra ir lá em casa arrumar, né, porque minha chapinha é 220 e lá tem as tomadas, né. Aí eu tinha ido lá em casa com a minha irmã pra arrumar o cabelo, né, a gente ia arrumar o cabelo e ia organizar umas coisas lá, né? Dobrar umas roupas. Organizar umas coisas lá que tá faltando, né, gente? Mas infelizmente eu só fui levar um susto mesmo, meus amores. Eu já voltei pra casa da minha mãe, tá? Mas a gente tava lá, eu entrei, né? Tipo, olhei assim, dei uma geral na casa, olhando, né? Pra ver se não tinha nenhum bicho. Escorpião, no caso, né, gente? E aparentemente não tinha bicho nenhum. Aí, gente, como vocês sabem, minha lavanderia é dentro da cozinha, né? Porque lá fora não tem lavanderia. E como vocês viram aí no vídeo anterior, minha máquina tá na cozinha, né? Porque meu tanque é na cozinha. Aí eu fui lá pra colocar roupa pra lavar. Eu abri a máquina, eu puxei os dispenserzinhos, né? Que coloca sabão e amaciante. Só que daí o tanque eu sempre deixo fechado, né? Porque eu vi que é bom deixar ralos, buraquinho de ralo de tanque, tudo vedadinho por conta do escorpião. Como se adiantasse alguma coisa naquela casa, né, gente? Que eu duvido que eles entrem por lá. Mas eu deixo tudo fechadinho, né? Eu esqueço o nome do negócio, mas é os pitoquinhos lá que você coloca no ralo. E toda vez que eu vou lá em casa, eu sempre coloco roupa pra lavar, aí eu tiro aquele pitoquinho, porque a água da máquina desce por ali, né? Aí eu abri a máquina, abri o dispenser e fui com a mão com tudo pra tirar o pitoquinho, né?
Mas foi assim, gente, uma coisa de segundos. Segundos, né? Eu contando pra vocês aqui, isso aí parece que foi demorado. Mas é coisa de segundos. Foi uma ação de segundos eu colocar a mão pra mais da metade dentro do tanque e lembrar assim, se tiver barata. Porque como eu taquei veneno na cozinha, às vezes tem barata ali, caída, né? Mesmo que tava fechada, elas vêm, né, das frestas, como eu já falei pra vocês, que ali na cozinha o que mais tem, gente. Acima da pia, né, tem um dedo de fresta, né? Tem aquela partezinha de cerâmica e tem a parte de madeira, elas não são juntas, né? Aí tem um dedo assim de fresta, então entra muito bicho por ali, gente. Amor, só foi um toque no meu coração, assim, de olhar se tinha barata. Eu já tava com a mão a, tipo, uns 4 dedos assim pra pegar o pitoquinho lá. Amores, que na hora que eu pensei, que eu afastei a mão, né, que a minha mão tava na frente, eu afastei a mão assim pra olhar, um escorpião, gente, gigante, paradinho, quietinho, só esperando pra dar o bote. Amores, eu fiquei em choque. Eu não sabia se eu corria, eu não sabia se eu gritava, eu não sabia se eu chorava, mas eu fiquei em choque mesmo, minha gente. Porque o outro, quem achou foi meu esposo. Achou morto, né? O outro, meu esposo achou morto. E esse não, gente. Esse não tava morto. Vou deixar passando o vídeo aí pra vocês verem como não é mentira minha. Tava dentro do tanque, lá da cozinha. E assim, gente, por milésimos de segundos, se eu nunca tivesse achado barata nenhuma naquele tanque, eu teria colocado a mão direto, tá? Mas como eu já achei muitas vezes barata naquele tanque, por isso que eu deixo fechado, me deu um estralo assim, de milésimo de segundo de eu olhar. E na hora que eu tiro a mão que eu olho, um belo do escorpião, gente. De primeiro momento eu até achei que ele tava morto, mas eu não mexi nele. Aí eu peguei o veneno e dei uma espirradinha assim, aí ele começou a se mexer. E no vídeo vocês vão ver aí como ele tá, gente. Se mexendo. Ele tava bem vivo, ele só tava quietinho, paradinho, né? Que eu vi que eles têm hábitos noturnos, né? Eles saem de noite pra comer, pra caçar, e durante o dia eles ficam quietinhos lá na deles. Meus amores, eu sei que meu coração deu um baque tão grande, e depois eu comecei a chorar, porque na hora eu fiquei em choque, eu chamei minha irmã e fiquei em choque. Mas depois foi que eu parei pra raciocinar, né, gente? Que ele ia me picar assim, minha gente. E eu tô grávida, né? Então é um perigo enorme. Aí eu fiquei muito assustada, gente, sinceramente. Vocês podem pensar que é besteira minha, só que eu tô grávida, né, amor? Então, a gente quando é grávida, tudo se multiplica, a gente fica com as emoções afloradas. Então eu me assustei muito mesmo. Sinceramente, a minha vontade não é mais de morar naquela casa não, gente. Sinto muito, mas eu não quero mais. Eu não quero mais arrumar, eu não quero pintar, eu não quero fazer nada. Porque, amores, ali as frestas, eu não sei como é que a gente vai tapar aquilo ali, porque eu queria muito colocar placa, né? Porque a placa ia vedar tudo, gente, ia ficar tudo bonitinho, sabe? Só que eu fiz o orçamento e não compensa para uma casa de aluguel, que eu nem penso em morar muito naquela casa, né? Porque foi uma casa assim que apareceu, a gente viu, gostou, mas não foi uma coisa que encantou a gente, tal. A gente já tinha planos de, assim que venceu o contrato, a gente ia se mudar, né? Lógico que isso eu não comentei com vocês, tal, era uma coisa nossa, pessoal. Então a gente já pensava assim, mas quando venceu o contrato a gente muda pra outra, né? Porque nessa fase aqui de final de ano, aqui no condomínio, o pessoal que tem casa, eles estão alugando para a temporada. Aí assim que passa a temporada, eles alugam para o pessoal morar, sabe? Então todas as casas que tem, melhorzinha, né, estão alugadas para a temporada. Aí quando chega janeiro, que não aluga mais para a temporada assim, aí eles alugam mensal, sabe? Então tinha pouquíssimas opções e eu não queria deixar minhas coisas no quintal, porque a mãe também tem 5 cachorros, né, gente? Eles iam acabar estragando minhas coisas, meus móveis, né? Então eu pensei mais nisso também. Porque mãe falou que eu podia ficar na casa dela, só que eu pensei muito nisso, né, gente? Onde ia ficar meus móveis, né? No tempo, estragando. Eu já não tenho muita coisa, né, amores? E também para comprar as coisas do bebê novo, né? Ia ser muito mais coisa
E se demorasse meses pra gente alugar outra casa, como que eu ia montar um quarto de um bebê, né, aqui? Então é isso, gente. Por esse motivo a gente acabou alugando aquela casa mesmo, né? Mas já com o pensamento de mudar, assim, que venceu o contrato, né? Porque a imobiliária é contrato, se a gente sair, quebrar a multa, tem um valorzinho salgado que a gente tem que pagar. Só que, gente, eu tô pensando seriamente, se aparecer outra casa, eu quebrar contrato, porque o problema daquela casa é o teto, que vai gastar. A gente fez o orçamento, né, do teto, das placas. E nem fiz o orçamento das placas pra sala, tá, gente? Porque é absurdo o valor, infelizmente. Se a gente fosse colocar, ia colocar na cozinha. Porque a placa ia vedar tudo certinho, aquelas frestas, sabe? Porque é fresta de mais de um dedo de espessura, não é frestinha fininha, sabe? Que com siliconezinho se fecha, é de mais de um dedo de espessura. E a gente não pode usar nada que danifique a madeira, né? Isso o corretor já deixou bem claro, que a gente não pode usar nada que danifique a madeira ou que mude a estética do que tá ali. Então eu sinceramente não sei como a gente vai vedar aquelas frestas sem danificar. Porque com a placa ia ser bom, né? Porque a placa tem a dupla face e tudo mais. Só que eu já fiz o orçamento comprando pela internet. Vai ficar muito caro, não compensa a gente investir tanto assim no lugar que a gente não pensa em ficar muito tempo, sabe, gente? O teto também, PVC, a gente fez o orçamento e impossível da gente colocar teto PVC numa casa que não é nossa, que a gente não vai receber um centavo, porque o corretor deixou bem claro que o dono não quer colocar nada de teto, de nada, nem pintar, nem nada. Então, tudo que a gente for fazer é tudo exclusivamente do nosso bolso, né? E se for colocar na balança a quebra de contrato com tudo que a gente tem que arrumar naquela casa, eu acho que, sinceramente, não vai ficar muita diferença não, tá, gente? Então, sinceramente, eu acho que eu vou procurar a casa. Eu sei que vai ser difícil, né, por conta desses motivos que eu falei pra vocês. Mas eu não sei o que eu faço, gente. Eu sou desesperada mesmo, eu sou assim, né, de natureza. Já começa a me atacar a ansiedade, né? Sorte que eu tô tomando meu remédio de novo. O médico obstetra passou meu remédio pra minimizar, né? É um antidepressivo que minimiza também os sintomas da ansiedade, porque senão eu ia estar surtando, gente. Eu ia estar surtando aqui, porque eu sou assim, gente. Vocês podem achar, ai, que besteira, que não sei o que. Mas eu sou assim, eu sou desesperada, eu sou... eu gosto de tudo do meu jeito, tudo certinho. Se eu fosse ajeitar tudo, eu já queria ajeitar tudo agora, colocar as placas na cozinha pra ficar do jeito que eu quero, tudo branquinho e tal. Só que assim, gente, tudo leva muito dinheiro e por essas coisas eu não tô vendo que não vale a pena, sabe, gente? Porque assim, lógico, a gente mora no sítio, vai aparecer escorpião, sim, gente, vai aparecer bicho peçonhento, porque a gente mora num sítio. Mas vocês entendem que as condições que a casa se encontra é mais propícia a gente achar dentro de casa do que fora, entendeu? Por esse motivo que eu tô falando tanto, né? Porque que nem aqui a casa da minha mãe, tem as janelas, tem o vidro, tem as portas de vidro, não tem fresta nenhuma, o teto é PVC, forro PVC, não tem fresta em cerâmica, em parede, nada, gente. A gente dorme com as janelas fechadas, entendeu? Nunca apareceu aqui dentro da casa dela. E já na casa anterior que ela morava, que era uma casa velha, que não tinha teto, mesmo ela tendo muitos gatos, cachorro, aparecia direto dentro da casa dela, gente. Era uma casa que tinha, tipo, rachadura nas paredes, rachaduras feias nas paredes. Não tinha o teto também, né? Era só... tinha o teto, mas não tinha forro. E aparecia direto na casa dela. E ela acabou se mudando justamente por conta disso. Porque mesmo com o gato, com o cachorro, não vencia. Aparecia direto, gente. Era recorrente aparecer escorpião na casa da minha mãe. Então, por esse motivo, ela se mudou de casa e veio pra essa, que é melhor, né? Que você paga um valor maior no aluguel, porém tem uma segurança maior dentro de casa. Lógico que pode aparecer no quintal, na área externa, né? Que tem a churrasqueira na área externa, isso a gente sabe, mas dentro da casa dela não aparece. Então, eu coloco isso na balança, sabe? O problema da casa em si são as frestas e o teto sem forro, né? Juro pra vocês, gente, que eu não pensei
quando a gente alugou a casa, não pensei. E outra, a gente tinha esses planos, né, de colocar a placa e tal, só que quando a gente foi arrumando as casas, começou a aparecer escorpião, que eu comecei a pesquisar como evitar deles entrar dentro de casa, que aí fresta, tapar todas as frestas, de portas, de paredes, de cerâmica e tudo mais. Aí começou a me desesperar mesmo, gente. Então, assim, sinceramente, eu não sei se eu vou continuar morando naquela casa, gente. Sinceramente. Então, tô com medo. Não sei o que eu vou fazer. Eu já falei muito nesse vídeo. Não sei se esse vídeo vai junto com o vlog ou se eu vou gravar depois. Não sei, gente. Eu só tô desabafando aqui com vocês no momento que eu me assustei mesmo, sabe? E é isso, gente. Até os próximos capítulos aí dessa história, né? E é isso, amores. Por enquanto é só.